Como trocar vícios por bons hábitos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, todo mundo em algum momento da vida teve ou ainda tem algum vício, alguns mais prejudiciais, outros menos. Só que ainda assim é algo que impacta negativamente, em maior ou menor grau, a sua vida. Porque vamos lá, a palavra vício já é algo que remete a algo prejudicial, certo? E para você vencer um vício, eu diria que não é complexo, é algo relativamente simples, porque existe um passo a passo lógico para isso, só que está longe de ser fácil, principalmente se for um vício em drogas, um vício em bebida, em remédio e em certo grau até mesmo em pornografia, fora outros tipos de vício que podem existir. A prova de que ter um vício e conseguir transformar isso em um hábito bom não é fácil é que um de vocês que comentou em um dos vídeos que eu postei anteriormente para que eu gravasse um vídeo falando sobre isso, sobre vícios e como transformar isso em um hábito positivo, em um hábito bom. E o ponto que eu já adianto aqui para você, que eu vou falar no decorrer do vídeo, é possível? É possível, você consegue, eu vou te trazer um passo a passo, um direcionamento que você pode seguir e com certeza vai te ajudar muito. Mas vamos lá, iniciando e antes de eu falar sobre como vencer um vício, eu preciso te falar o que é um vício e por que nós viciamos em algo. Provavelmente você já ouviu falar o nome dopamina, que ficou muito conhecida por ser o hormônio do prazer, só que não é exatamente isso. Inclusive tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é esse daqui que eu tô lendo, Dopamina, a Molécula do Desejo. Esse livro eu recomendo para quem quer entender melhor o que é dopamina e como ela funciona de forma profunda. Leia esse livro, ele não é complexo, ele é relativamente curto e você vai entender muito bem sobre toda essa parte de dopamina e vícios, tá? Mas vamos lá, voltando para o ponto onde nós paramos. Então, a dopamina, ela não é o hormônio do prazer. A dopamina, na realidade, é o neurotransmissor da motivação e da antecipação. Ela cria o desejo de repetir comportamentos. Funciona da seguinte maneira: existe um circuito de recompensas. Quando você faz algo que o seu cérebro interpreta como benéfico, há liberação de dopamina no núcleo accumbens e no córtex pré-frontal. Então pensa da seguinte forma, que é assim que o seu cérebro vai interpretar. Você faz uma ação e eu vou utilizar a ingestão de álcool. Você bebeu vodka, isso vai desencadear na dopamina, certo? Então, isso vai te dar uma sensação de bem-estar, de motivação e naturalmente o seu cérebro vai querer repetir isso novamente. Então, basicamente, ele sempre vai associar ingestão de álcool, ingestão de bebida alcoólica com dopamina, com motivação, com recompensa. Isso não serve só para álcool, serve para droga, para sexo, para remédios, para absolutamente qualquer coisa que possa se tornar um vício. Jogos, por exemplo, também pode acabar acontecendo essa mesma dinâmica. E por que que isso acaba se tornando um vício? Conforme você vai repetindo aquela ação, voltando ao exemplo da bebida, você começa bebendo uma latinha de cerveja e aquilo gera dopamina e te dá a motivação, te dá o bem-estar. Você faz uma segunda vez, uma terceira e você já não sente mais aquele mesmo prazer, aquela mesma sensação de motivação. Você aumenta, vai para 2 latinhas e vai aumentando gradualmente. Isso vai gerando uma tolerância muito maior para o teu cérebro, para o teu organismo perante aquele hábito. E naturalmente você vai ter que ir aumentando cada vez mais para você sentir algo próximo daquele prazer que você teve lá no primeiro momento. E aí que você caiu no vício. E um ponto muito importante é a dessensibilização do seu cérebro, porque os receptores de dopamina eles vão diminuindo em quantidade e sensibilidade. Por isso que você precisa estar sempre aumentando a dose. Então, um ponto que é fundamental aqui para que a gente consiga começar a trabalhar na correção desse vício e transformar em um hábito bom é o gatilho. O que dispara aquela vontade, digamos assim, de beber,
de usar droga, de ver pornografia, de tomar um medicamento? Qual é o gatilho? O que dispara aquela vontade? Mais uma vez eu vou utilizar o exemplo da bebida alcoólica para que a gente consiga contextualizar isso. Imagina que você começa a buscar entender qual é o gatilho que faz com que você tenha aquela vontade, aquela coisa incessante de beber cerveja, vodka, seja o que for. E conforme você começa a entender o teu dia a dia, a tua dinâmica, você percebe que, cara, sempre que eu vou em um churrasco, em uma janta, ali um encontro com os meus amigos, eu tenho vontade de beber. E depois de um tempo, você nem precisa estar em um ambiente onde tem bebida alcoólica, simplesmente você está com os teus amigos ali, trocando uma ideia, jogando futebol, fazendo alguma coisa, jogando sinuca, jogando pôquer, e aquele ambiente, aquele contexto faz com que você tenha vontade de beber. Então, digamos que nesse caso, o gatilho é aquele ambiente no qual você está com seus amigos. Podemos sim dizer que, nesse exemplo que eu estou utilizando, o gatilho é esse. Claro que dependendo da pessoa, dependendo do contexto, pode mudar totalmente esse gatilho. Por isso que não tem como eu chegar aqui e falar para você o gatilho é esse ou esse. Não, pode variar e muito. Então por isso que você precisa entender muito bem como é o contexto da sua vida, as pessoas com as quais você convive, os ambientes nos quais você está presente, para conseguir descobrir, cara, esse é o gatilho que faz com que eu tenha vontade de beber, de usar drogas, ou seja lá qual for o vício que você tem. E antes de continuar aqui com o nosso vídeo e trazer o passo a passo de como conseguir vencer o vício, eu quero te pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se esse tema é relevante para você, se o conteúdo que eu estou produzindo aqui ele está agregando valor, se ele é algo que realmente te ajuda, porque se você faz isso, se você curte o vídeo, se você se inscreve no canal, se você marca o sininho, primeiro que você vai receber os próximos conteúdos que eu gravar, tá bom? E o segundo ponto também, que é muito importante e que você ajuda muito no meu trabalho, é que o YouTube vai entender que esse conteúdo gera valor, que ele é relevante, e ele vai entregar para mais caras, para mais pessoas que vão se beneficiar com todo esse conteúdo que eu estou produzindo aqui. Então tá bom? Vamos seguir aqui então, e o ponto que eu quero trazer novamente de maneira bem resumida, para que você entenda como que funciona. Quando nós falamos de um vício, imagina que existe um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Então o gatilho é aquilo que faz disparar o desejo para que você beba, para que você use droga, para que você faça sexo, seja o que for. A rotina é aquilo se tornar algo frequente, que você faz diariamente, ou às vezes mais de uma vez no dia. E a recompensa, naturalmente, é aquele resultado que você vai ter depois que você praticar aquela ação lá que já é um vício para você. E agora tem dois pontos que nós precisamos entender. Primeiro, quais são os pilares aqui para que você consiga vencer esse vício? E o segundo ponto, será que não é possível, no seu caso, trocar esse vício por um hábito positivo, sendo que esse hábito positivo pode te trazer uma recompensa que ela é satisfatória, quem sabe não tanto quanto a recompensa do vício, porém é algo satisfatório e saudável pensando a médio e longo prazo? Vamos usar um exemplo. Pensa em trocar aquela ida ao bar para beber com os amigos por uma ida à academia, e pode ser também com alguns amigos, quem sabe não os mesmos, porque pode ser que esses amigos que vão ao bar com você não tenham esse hábito, mas troque esse hábito de ir a bar com os amigos por ir à academia com os amigos, por ir caminhar com os amigos, por ir fazer uma trilha com os amigos, por ir fazer uma arte marcial com os amigos, algo assim. Então você está entendendo? Você pega e troca, porque a recompensa que você tem aqui, a principal recompensa, é aquele momento prazeroso onde você está dando risada, você está trocando ideia com os teus amigos. Tá? Então você vai conseguir manter uma recompensa muito similar, só que você vai trocar o ambiente no qual acontece isso. E esse é um ponto muito importante. Tá? Então pode levar essa lógica que eu trouxe aqui para
vários outros contextos, tá bom? Eu não vou citar inúmeros, porque senão a gente vai ficar horas aqui. Mas pega essa lógica. Mantém as pessoas, quem sabe você tem que trocar as pessoas, e eu já em seguida vou entrar no primeiro tópico, que seria dos pilares, porque tem tudo a ver com isso, uma coisa está interligada na outra, e mantém a recompensa, tá? A rotina muda, as pessoas vão ter que mudar, mas a recompensa ela fica. Ou quem sabe até as pessoas possam ficar se elas estiverem dispostas a mudar também de ambiente. E agora voltando no ponto 1, que eu acabei pulando ali, que são os pilares. E isso daqui é fundamental. Se você não entender que precisa fazer um ajuste nesses pontos, dificilmente você vai conseguir vencer um vício. Só antes de entrar em quais são esses pilares, pensa comigo, quantas pessoas que têm vício em bebida alcoólica, uma pessoa que é alcoólatra, que ela chega num ponto que por conta própria, ou até mesmo por insistência da família, dos amigos, ela vai se tratar, fica em uma clínica de reabilitação, começa a participar de grupo de alcoólicos anônimos e tenta fazer tudo um trabalho, só que depois de algumas semanas, alguns meses, alguns anos, ela acaba caindo naquele vício novamente. Ela cai na tentação e todo aquele trabalho, todo aquele esforço que essa pessoa fez anteriormente vai por água abaixo. A mesma coisa acontece com pessoas viciadas em droga. Quantos que vão para a clínica de reabilitação, ficam meses, às vezes anos, fazem um trabalho muito grande para vencer um vício e depois de um tempo acaba caindo em tentação novamente. E por que que isso acontece? Aí que vem o maior erro, que as pessoas elas não entendem esses pilares que são fundamentais para que você consiga vencer no longo prazo um vício. Muitas vezes vencer no curto e até em alguns momentos no médio prazo é possível, mas no longo prazo, se você não tiver muito claro esses pilares e não ajustar, você não vai vencer o vício. E esses pilares são 3: ambiente, pessoas e hábitos. E eu diria que o ambiente e as pessoas vão moldar os hábitos que você tem. Então, pessoas e ambiente são os dois principais e hábitos vão ser um reflexo desses dois, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Ambiente. O que eu me refiro por ambiente? O local no qual você vive, no qual você está ali, que você mora, no ambiente onde você vai no final de semana, onde você trabalha. Imagina o João. O João é um cara que ele mora em uma casa onde todo mundo tem o hábito de beber. Não necessariamente todo mundo é alcoólatra, mas essas pessoas gostam ali no final de semana, tomar uma cerveja, tomar um vinho, algo assim, se encontram para conversar e já pegam algo e começam a beber, tá? Só que o João ele já está num nível mais avançado, ele já tem um problema sério com o alcoolismo e isso está gerando problemas de saúde, inclusive nele. E daí quando nós vamos para o ambiente profissional, o ambiente de trabalho do João, a dinâmica é muito parecida. Os colegas de trabalho dele gostam de sair no final da tarde ali na quinta e na sexta e fazer um happy hour, convidam ele, os amigos dele estão sempre em festa, barzinho, bebendo. Eles conseguem se controlar, só que o João ele não consegue. E então o ambiente no qual ele está inserido é um ambiente que favorece para que ele beba. Imagina a pessoa que ela precisa vencer o vício do álcool e ela tá em lugares, e daí é que eu entro no segundo pilar, com pessoas que favorecem, que estimulam, mesmo que indiretamente, aquele vício. É muito difícil você conseguir vencer esse vício de beber se você estiver com pessoas em ambientes onde você está o tempo inteiro sendo estimulado a tomar algo. É muito complicado. Você vai precisar mudar de ambiente e você vai ter que, muitas vezes, se distanciar dessas pessoas. Claro, o ideal quando nós estamos falando nas pessoas é que você converse, explique para essas pessoas, porque elas vão precisar ter um mínimo de empatia contigo, entender, cara, beleza, eu não vou parar de beber por causa do João, mas
eu, quando estiver com ele, eu não vou beber, eu vou evitar falar de bebida, eu vou evitar mostrar bebida alcoólica para ele, para não estar gerando aquele, para não estar disparando aquele gatilho, digamos assim, tá? Só que vão ter pessoas que não, simplesmente, cara, o problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou deixar de beber, de fazer as coisas como eu gosto de fazer por tua causa, tu que se vire. Então, essas pessoas que elas não conseguem ter um mínimo de tato e entender que, cara, eu não posso fazer isso perto dele, porque senão vou estar prejudicando e ele vai cair na tentação, eu sugiro que se você está em um contexto onde você tem um vício, precisa vencer esse vício, existem pessoas próximas a você que sabem que os hábitos que elas têm, o que elas fazem, favorecem com que você caia na tentação e ainda assim elas não param, eu recomendo que você se afaste dessas pessoas, independente de quem seja, porque elas não estão tão preocupadas com o seu bem-estar quanto você imagina. Então, ok, falamos de ambiente e falamos de pessoas, e como eu disse, os hábitos que vão ser um reflexo do teu ambiente. Se você tem o hábito de sair toda quinta, sexta e sábado para beber, fazer festa e tomar porre, muito provavelmente isso é por conta do ambiente no qual você está inserido e as pessoas que você tem próximas a você, amigos, família, que também fazem isso, que te incentivam a fazer isso. Ok, chegamos num ponto onde você já conseguiu entender, eu acredito, que é fundamental ter claro esses pilares e ajustar, porque provavelmente isso está impactando e favorecendo para que você tenha esse vício ou vícios. E como que você vai fazer isso de maneira mais prática? Bom, você vai ter que começar primeiro mudando de maneira mais drástica, porque existe a questão de fazer alguns pontos, alguns passos de forma mais gradual. Só que, quando nós estamos falando no ambiente, você precisa mudar de maneira mais drástica. Se você continuar indo naqueles ambientes que favorecem para que você se mantenha no vício, dificilmente você vai conseguir reduzir, mesmo que de forma gradual. Então a primeira coisa é, eu vou utilizar novamente o exemplo da bebida. Você se vai todo final de semana em festa, se está toda hora em barzinho, em pub, lugares, e nesses lugares você sempre enche a cara, bebe demais, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ir nesses lugares. Ponto. Ah, não, Charles, mas eu vou ir, vou ficar lá só com os meus amigos, vou conversar. Não, você não vai. Pode ser que no primeiro dia você faça isso, no segundo dia você faça isso, no terceiro você faça isso, mas no quarto, no quinto você vai cair na tentação e vai beber. Porque você está programado para ir naquele lugar e só conseguir curtir e aproveitar o momento se você estiver bêbado. Tá bom? Isso daí é um ponto que tem que ficar muito claro. Então, a primeira coisa que você tem que cortar é o ambiente que favorece o teu vício. Entenda quais são esses ambientes, seja muito honesto com você mesmo e corta eles da lista. Ah, Charles, mas e como que eu vou fazer daí com os meus amigos? Bom, aqui é um ponto fundamental. Se esses teus amigos só te levam para bar, para pub, para boate, só para encher a cara, e quando você convida para ir, sei lá, na academia, para ir, sei lá, praticar uma atividade física, para falar alguma coisa que agregue intelectualmente, os caras não se interessam, eu, no fundo do coração, recomendo que você reveja essas tuas amizades. Tá bom? Porque se os caras querem estar ali contigo só na hora da farra para encher a cara isso aquilo, eu não considero isso como amigos lá muito interessantes para se ter. Tá bom? Então, aí a gente já entra no segundo ponto. Entender e filtrar quem são as pessoas que estão próximas a você. Esse é o segundo passo. Algumas você vai conseguir manter, algumas é importante que você mantenha. Eu mesmo, há alguns anos atrás, eu gostava muito de ir em festa, sair, beber. Eu nunca tive um problema de, nossa, eu sou viciado em bebida, eu preciso beber todo dia, não. Mas sempre que eu ia para uma festa, que eu ia para um bar, eu precisava beber para conseguir curtir o momento. Às vezes era uma ou duas vezes na semana. Às vezes era nenhuma, mas sempre que eu ia, eu precisava. Então, eu não era necessariamente um alcoólatra, mas eu já estava viciado em beber sempre que eu saía, porque eu precisava daquilo para curtir.
Então teve algumas pessoas dessa época que eu tive que cortar, porque não fazia mais sentido para mim manter na minha rede de relacionamento, só que também tem algumas pessoas dessa época que hoje eu ainda tenho próximo, que são meus amigos, e que vale a pena eu manter, porque, claro, muito entendendo ali alguns pontos e avaliando essas pessoas, eu vi, cara, são pessoas que ainda agregam valor, que é bacana ter próximo, que não necessariamente vai me ensinar algo, mas pá, é legal trocar uma ideia, dou risada, me divirto com esse cara aí, então vale a pena. E você precisa fazer essa análise criteriosa, entender quem você precisa tirar da tua vida, que não faz mais sentido, e que essas pessoas só vão te fazer ficar afundado nesses vícios, e quais vale a pena você manter porque ela consegue entender. Ah, beleza, cara, o João não pode mais beber, ele não está mais bebendo, então quando eu estiver com ele eu não vou beber. E eu tenho um amigo que é exatamente isso, a gente saía antigamente, bebia e tudo mais, tomou até porre junto. Hoje em dia, sempre que a gente sai para trocar uma ideia, conversar, nós bebemos água. Nada além disso, não bebe nem cerveja, não toma água. E fica trocando ideia, dá risada e bate papo. É muito bom, só que sem a bebida alcoólica. Entendeu? Então, avalie isso. E o terceiro ponto é a troca dos hábitos. Você mudou o ambiente de forma drástica, começou a filtrar e entender quais pessoas fazem sentido manter na sua vida, quais não fazem, e agora você vai começar a mudar os seus hábitos. Você vai começar a trocar o bar por ir na academia ou fazer algo que, vamos lá, aqui nós vamos entrar em um ponto que é a mudança gradual de algumas coisas, porque se você quiser fazer tudo assim, mudar, ir do 8 a 80, não vai dar certo, não é sustentável. Então, algumas coisas são graduais, e uma delas é a troca dos hábitos. Você vai trocar a ida numa boate, por exemplo, por ficar em casa no sábado de noite, chamar os teus amigos, sei lá, jogar um poker, jogar um Uno, uma canastra, alguma coisa, e quem sabe vão tomar uma cerveja, mas algo bem limitado. Algo bem limitado. Vai tomar alguma coisa mais fraca. Se você está acostumado a sair, tomar vodka, tomar uísque, toma uma cerveja, quem sabe não tão forte. E vai mudando, porque o ponto principal, lembrando, é o ambiente. Se você está naquele ambiente extremamente prejudicial, você não vai conseguir vencer. Mas se você começa gradualmente a reduzir, você sai de todo sábado de noite, ir para boate, encher a cara e fazer merda, e vai para sábado de noite, ficar em casa, chamar o pessoal, jogar um poker, escutar uma música, dar risada, contar piada, tomar ao invés de destilado, tomar uma ou duas latas de cerveja no máximo, e você começa a fazer isso, com o tempo, com o passar das semanas, você vai sentir que as festas já não fazem mais tanta falta para você. E depois você vai diminuindo, vai chegar ao ponto onde você vai continuar nessa dinâmica, sábado de noite, sair, ir na casa de um amigo, de outro, ir para algum lugar, e com o tempo você vai tirando a bebida. E vai reduzindo. Aí você vai ter que entender o quão prejudicial é a bebida para você, em aspecto pessoal e também na questão de saúde, né? Se estiver num ponto onde está comprometendo demais a tua saúde, você tem que tirar, ser mais incisivo. Caso não seja algo tão prejudicial que você não tem alguma questão séria de saúde por conta de bebida, você toma de maneira muito tranquila, controlada, em um ou outro momento, por exemplo, uma vez por semana, no sábado de noite, uma, duas latas no máximo. E você vai reduzindo. E outro ponto, os hábitos. Você vai ter que trocar essa vida boêmia, caso o teu problema seja com álcool, por uma vida mais ativa, uma vida de atividade física. Caminhar, ah, Charles, mas eu não gosto de caminhar. Beleza, não gosta de caminhar? Vai para academia. Poxa, Charles, mas eu não gosto de ir para academia. Vai fazer crossfit. Ah, Charles, mas eu não gosto de fazer crossfit. Vai fazer natação. Ah, Charles, mas eu não gosto de fazer natação. Vai fazer bicicleta. Ah, Charles... Cara, vamos lá. Se tu não gosta de fazer nada, só quer sair, beber, encher a cara e comer porcaria, aí nós vamos ter que repensar um pouquinho a tua vida. Porque, entenda uma coisa, hábitos bons, hábitos positivos que vão ser benéficos para ti no médio e longo prazo,
eles não são tão agradáveis no curtíssimo prazo. É natural, é óbvio que ir para um bar, encher a cara, ir para uma boate, encher a cara e pegar gente é muito mais agradável de forma imediata do que ir para academia puxar ferro, do que nadar, do que fazer crossfit, do que fazer boxe, do que caminhar, correr, seja o que for. Mas isso não vai ser bom para ti no longo prazo. Para de fazer só o que é gostoso agora e começa a fazer o que é benéfico para ti no longo prazo. Pensa com essa cabeça. Tem que mudar isso. Eu não quero dizer que você tem que sair de uma vida totalmente boêmia e onde você não faz nenhuma atividade física e começar agora a virar um triatleta. Não é isso. Mas qual é a atividade física que você está mais predisposto a fazer, a praticar? E começa, nem que seja 2 vezes por semana, 30 minutos. Ah, Charles, olha, eu estou disposto a ir para a academia, mas não puxar ferro. Eu vou pegar e vou fazer esteira. Beleza, começa na esteira. Primeira semana, vai 2, 3 vezes, faz 30 minutinhos de esteira, enquanto você ouve um podcast, vê um vídeo, fica dando risada ali, para não ser aquela coisa monótona. E depois vai aumentando gradativamente. Começa a 1, 2 vezes por semana, começa a puxar ferro, porque isso é bom, te dá energia, vai ser extremamente positivo. E daí, conforme você vai mudando esses hábitos, os seus vícios vão ficando para trás e você vai ganhando esses hábitos positivos que vão ser muito bons para você no longo prazo, principalmente. Beleza, agora você pode me perguntar, tá bom, Charles, e quanto tempo eu tenho que fazer isso para conseguir vencer esse vício e colocar um hábito bom no lugar? São 5 dias, 10 dias, 20, 30, 50, quanto tempo? E a verdade é, não tem como te dizer uma data, um prazo, porque de pessoa para pessoa vai mudar. Vai mudar pela questão do teu ambiente, vai mudar por conta das pessoas que estão próximas a você e vai mudar por conta dos teus hábitos e muito também pela tua força de vontade para conseguir vencer isso, porque mais uma vez eu vou dizer, isso é extremamente simples, dito isso, é muito difícil, não é fácil, tá bom? E então, você pode ser que consiga em 20 dias, se tudo favorecer, mas pode ser que você leve 1 mês, 2, 3, 5, 6 meses, 1 ano para vencer, tá bom? Então eu não consigo te dar um prazo, mas o ponto é, se você fazer, se você colocar em prática, vai ser desconfortável, mas não desistir e ser muito estratégico nesses 3 pilares que eu comentei, ambiente, pessoas e hábitos, você vai conseguir vencer cedo ou tarde. E antes de finalizar, tem um ponto muito importante que eu quero trazer aqui, que isso, em certo grau de vício, você vai precisar, que é de ajuda profissional. Muitas vezes, você vai fazer tudo o que você pode, por conta própria, com a ajuda dos amigos, da família, com apoio, vai melhorar o ambiente, tudo, tudo, tudo. E ainda assim você não vai conseguir superar isso sozinho. Em alguns casos isso pode acontecer e você vai precisar de ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, o que for de remédios, medicamentos prescritos por um profissional, obviamente. Então também avalie isso, se você está em um nível de vício onde é viável, é possível você vencer isso sozinho, ou se você chegou a um ponto, cara, eu preciso levantar a mão, eu preciso de ajuda. Porque se você chegou nesse ponto, é uma situação mais grave, sim, só que não tenha vergonha de levantar a mão, pedir ajuda e falar, cara, eu não consigo vencer isso sozinho, eu preciso de ajuda profissional. Porque isso é melhor do que continuar se afundando, se afundando, se afundando. Pensa sempre que esse vício que você tem, na maioria das vezes, não está prejudicando só você. Isso acaba impactando negativamente sua família, as pessoas muito próximas a você, seus amigos, pessoas do teu trabalho. Então, não pensa só em você, não seja egoísta. Pensa que isso também é extremamente prejudicial para outras pessoas que estão próximas a você e que gostam de você. E agora comenta aqui embaixo, você tem algum vício que precisa vencer, que precisa terminar com ele? Não precisa me falar qual é, só coloca sim, eu tenho e me comprometo a lutar contra esse vício. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com ele, porque a minha ideia, o meu intuito aqui realmente é ajudar você que tem um vício hoje a conseguir vencer antes que seja tarde demais.